Olá! E hoje vamos aprender a falar os números em mandarim, que eu coloquei aqui já para você. Então, começando com o zero. O número zero em chinês é Lin, segundo tom. Lin. Número 1, primeiro tom. I. Número 2 é forte. Número 3, San. Número 4, Si. Número 5, U. Número 6 é Liu. 7, Qi. Número 8, Pa. 9, Jiu. E por último, número 10, Shi. O que pode acontecer de confusão aqui? Normalmente, o número 10, ele, dependendo como você fala, ele pode ficar um pouco parecido com o número 4, por exemplo. Então, o número 4 é Si, sem esse H, então ele é mais ele é um pouco mais seco, ele é um pouco mais para dentro. Então, você vai ler Si. E o 10, a língua ela já enrola um pouquinho por causa do H. Então, fica Shi. É parecido com o verbo ser, né? Só muda o acento no caso, né? Então, o verbo ser que seria shi, né? Forte. Então, aqui é muito parecido, para não confundir o número 10 com o número 4, tá legal? Então, sabendo o número 0 até o número 10, na verdade, com o número 1 até o número 10, você já é capaz de falar até o número 99 em chinês, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês verem do outro lado dessa lousa. Então, por exemplo, o número 11 em chinês seria Shi, tá? Então, seria o 10 mais o 1, que daria 11, né? Então, adivinha, 12... Shi. E até o 19, por exemplo, que é Shi. Tá? Então é sempre assim, do número 11 ao 19. É o 10 mais cada um desses números. Então, Shi, 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 15, né? Aí 16, Shi, 17, 18, 19. E aí chega no 20, muda um pouquinho a regra. O 20 seria, pela lógica, 2, 10, né? Então você vai falar 20, tá? 20, porque são 2, 10, tá? Então, basicamente, para montar uma linha de raciocínio, né, para você entender melhor, seria dessa maneira assim, ó. Do 11 ao 19 é sempre o 10 e mais a unidade do número, né? Aí 20, 30, 40, 50, você vai colocar o quê? Seria o número vezes o 10, tá? Então, por exemplo, 20, o número 2, no caso, e o 10, shi. 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90. Tá legal? Bom, agora que você aprendeu a falar do número 11 ao 19, depois os 20, 30, 40, 50 até 90, que são os números redondos, eu agora vou falar dos números que estão entre o 20 e o 30, por exemplo, né? Então, vamos supor, vamos pegar o próximo número, que é o 21, tá? O 21 é o quê? São 20, 20 mais 1. Então, 21, 21, que seria 21. Em matemática, é como se fosse isso daqui. São 2 vezes, 2, né, aqui, vezes o 10 mais 1. 21. 22. 22.
né? Seria 20, 22, 22. 23, 23, 24, 24. Depois, 25, 26, 27, 28, 29. Aí 30 de novo. 30, 31, 31, 32, 33 e assim sucessivamente. Logo, 99, por exemplo, seria Então você sabe falar agora do zero, que é lin, até 99. 99. E o que você tem que atentar são os números onde muitas vezes podem se confundir. Por exemplo, o 14 é diferente de 40, né? Porque isso em chinês ele só é invertido, a ordem das palavras, tá? Então, por exemplo, 14 é o 10 mais 4. Então é 14, né? E ele é diferente desse cara aqui, que é 40. São 4 10 que ele tem, né? São 4 vezes o 10. Então fica 40. Você percebe que é apenas a inversão dessas duas sílabas. Por isso que tem que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de situação, tá legal? Vamos pegar mais um para você entender. Por exemplo, vamos pegar aí 18 com 80, tá? Então o 18 é 18, 18 e 80 é o inverso, que é 80, 80, 18, 18, 80, 80. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí, porque senão você acaba falando um número bem diferente daquilo que você quer dizer. Você imagina você negociando um preço, por exemplo, né? Cuidado para não sair no prejuízo, tá legal? E falando em números, a gente entra no assunto de quantificar as coisas, né? Então, por exemplo, 3 carros, 4 carros, 5 carros, 2 casas, um celular, sei lá. Então, assim, quando a gente pensa em números, a gente já pensa em quantificar em chinês, né? Só que tem um porém. Em chinês, toda vez que você precisa quantificar alguma coisa, você precisa acrescentar uma palavrinha entre o número e o objeto que você está falando. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de carro, por exemplo. Um carro. Em português falamos um carro, né? Só que em chinês não é bem assim que funciona. Em chinês a gente tem que colocar uma unidade de medida, podemos assim dizer, entre o número e o carro. Então existe, além do número 1 e o objeto carro, existe uma outra sílaba no meio dele, tá? O que a gente chama de classificador de contagem, tá? Então ele é um classificador de contagem. O que é um classificador de contagem? Imagine assim, em português também tem alguns classificadores de contagem. Por exemplo, se eu falo assim para você, me explica, tá, o que significa a palavra grão, né? Então quando eu te pergunto a palavra grão, geralmente as pessoas começam a pensar, tipo assim, vem a imagem na cabeça, né? De tipo assim, tem vários grãos, várias coisinhas miúdas, né? Que você planta e cultiva algo do tipo. Então, grão de arroz, grão de feijão, grão de qualquer outra coisa, né? Grão de areia. Então, tudo isso, quando a gente fala a palavra grão, essa sensação de que você fala assim, nossa, eu estou pensando numa categoria de objetos. É a sensação que o chinês tem quando você fala um classificador de contagem. Então, geralmente,
Os unidades de medida em português, eles funcionam dessa maneira. Então, por exemplo, litro, você já está pensando em algo líquido, né? Se eu falo a palavra, por exemplo, metro, você já está pensando em distância. Se eu estou falando em rolo, por exemplo, você está pensando em alguma coisa enrolada, né? Um rolo de papel higiênico, um rolo de mangueira, um rolo de papel, sei lá, Você entendeu a ideia, né? Então, assim, em chinês tem esse classificador, só que ele tem para tudo, tá? Para todas as palavras, quando você for quantificar, é obrigatório o uso do classificador de contagem, tá legal? Já em português, você usa ele em algumas ocasiões apenas, tá? Mas em português, em chinês, infelizmente, você vai ter que ter um classificador para cada tipo de objeto, tá? Então, para cada categoria de objeto, vai ter um classificador de contagem. Por exemplo, em português, né? Repetindo mais uma vez, metro, distância, litro, líquido, grão, coisas miúdas, rolo, algo enrolado, né? Então, em chinês, vai ter um para cada tipo de categoria de objeto. Então, voltando para um carro, seria 一辆车, 一辆车, tá? Então, i seria o número 1, o liang seria o classificador para carro. Então, vou colocar aqui como se fosse as iniciais, né? Classificador de contagem, CC. E o chã seria objeto carro, tá? 一辆车. Ah, Lin, eu posso falar só 一车? Não, infelizmente não, porque se você falar 一车, a pessoa pode ficar olhando para você com uma cara de paisagem, ele não consegue entender o que você está querendo dizer. Ele começa a pensar em um monte de coisa e não consegue te entender, tá? Só por causa da falta do classificador de contagem que você está utilizando na frase, ele não consegue, infelizmente, entender você, tá? Pode acontecer isso. E temos uma observação muito importante aqui, que eu vou escrever até em vermelho. Quando você vai quantificar e o número for o número 2, você não vai usar o Você vai usar o número 2 como 两, 两, tá? Então, por exemplo, vamos usar um outro exemplo aqui. Duas pessoas. Duas pessoas em chinês seria 两个人, tá? 两 seria 2, 个 classificador e o 人 significa pessoa. Então, 两个人 significa duas pessoas, tá? Não existe, por exemplo, isso aqui, ó. Não existe 二个人, tá? Não dá para você usar o nesse caso. Então, você vai pensar assim, regrinha básica. Toda vez que você for quantificar alguma coisa, tem que usar o liang. Ah, e quando que eu vou usar o então? Você vai usar o quando for alguma informação, algum dado. Por exemplo, que dia é hoje? Né? Lógico que é dia né? Vamos ver isso mais pra frente. Mas, por exemplo, qual que é... Você está passando o número do seu telefone para alguém, por exemplo. Você não vai usar o liang, você vai usar o no meio. Porque ele é uma informação, você não está quantificando, tá? Então, essa é a diferença. Quantificou? Usa o liang. Se for apenas uma informação, um número do telefone, número da casa, sei lá, vamos supor que seja a numeração do sapato, numeração da calça, da roupa, né? Da roupa não, né? Da calça, você pode usar também. Então, por exemplo, eu visto 40, eu visto 42, eu visto 38, não sei. Aí, nesses casos, você usa ele direto sem ser o liang e somente o tá? Você vai usar o liang somente quando for quantificado. Quando você está quantificando alguma coisa, use liang. Bom, então como vocês podem ver nesse slide aqui,
A regrinha para o classificador de contagem é sempre essa. Primeiro vem o número, mais o classificador de contagem, mais o objeto que você quer falar, tá? Embaixo eu coloquei vários exemplos para você ver. Não estão todos aqui, tá? Mas estão, podemos dizer, a maioria dos classificadores que é mais usado no seu dia a dia, que eu acredito que é o que você vai usar mais. Eu coloquei em negrito os que são classificador. Então, antes do negrito seria o número, e depois do negrito seria o objeto. Então, vamos lá. Pegue como exemplo esses aqui, ó. Vou ler junto com você. O primeiro é ichibi, tá? Ichibi significa caneta, né? Na verdade, tudo que escreve em chinês é considerado pi, tá? Quando você fala em pi, pode ser uma caneta, pode ser um lápis, pode ser lapiseira, pode ser um giz, pode ser um canetão, tudo isso, tá? E o chi é para objetos finos, tá? Então, como é que você classifica, né, como que você categoriza esses classificadores de contagem? Através do formato visual dele mesmo. Então, por exemplo, né, retomando novamente, em português você sabe que se eu falo litros, você está pensando em líquido. Quando eu falo em grão, você está pensando em algo, né, miúdos, né, como se fosse grão de areia, um grão de arroz, algo do tipo. Em chinês acontece a mesma coisa. Então, quando você fala um chi para um chinês como classificador, a pessoa sempre vai entender e vai imaginar na cabeça dele objetos finos. Então, lápis, caneta, hashi, galho, graveto, espeto de churrasco, né, palitinhos. Então, tudo que tiver nesse formato é considerado chi. O segundo é liang pen shu, seria 2 livros, tá? Então, o shu é objeto livro. E o pen, tá escrito aqui depois, né? Que é tudo que é um livro, que tem um formato que são várias folhas junto, né? Então, livros, caderno, dicionário, coisas do tipo, né? Um álbum, tá? Então, revista, tudo isso você pode usar o pen no caso, tá? Só como observação, tudo que eu escrevi depois, né, como explicação em português ali, é a categorização do classificador de contagem, tá? Não é a tradução da palavrinha. Normalmente eu uso o primeiro exemplo seria a palavra que está aí como exemplo, tá? Então, por exemplo, o próximo é 三张纸. 三张纸 seria 3 papéis, tá? 3 folhas de papel, tá? Então, tudo que for folha de papel em geral, tá? Um documento, sei lá, pode ser até um CNH, RG, né? Um documento, um contrato, tudo isso você usa o zhang, no caso, que é um papel solto, tá? O próximo é 四间房. 四间房. O jian é um classificador cômodo, né? Então, quarto, cozinha, sala, escritório, garagem, tudo que for, né, um espaço na casa, você usa o jian, no caso, tá? E no caso, o fang, que está aí, ele pode ser quarto, tá? Ele significa quarto. O próximo que você está vendo aí é 六排椅子. 六排椅子, tá? O pai literalmente significa filas ou fileiras, tá? Esse é um classificador também que temos em português. A gente fala fila, fileira, você já automaticamente começa a pensar alguém ou algum objeto um atrás do outro, né? Então, pai, fila. 六排椅子 seria 6 fileiras de cadeira, tá? O próximo é 七首歌. 七首歌. Show é um classificador para algum tipo de trilha sonora, tá? O ke é música, então significa 7 músicas, tá? 七首歌, 7 músicas. Pode ser usado para poesia, pode ser canção, algo sempre nesse estilo aí, tá? O próximo é 把所学校.
把所学校. 所 é usado para construções, edifícios, algo do tipo. Então, nesse caso, o 学校 significa escola. Então, 把所学校 significa 8 escolas. Tá? O próximo é 九只狗. 九只狗. O 只 é o mesmo, a mesma leitura que o primeiro i que você está vendo lá em cima, de objetos finos, tá? Mas lembrando que o pinyin é igual, mas quando você pensa no âmbito de Hanzi, que são os ideogramas chineses, ele já é bem diferente, tá? Já não é a mesma letra, já é uma outra letra, outra palavra, tá? Mas ele possui a mesma leitura. Então, assim, 九只狗 significa, nesse caso, contador, né, o classificador de animais, tá? Então, cachorro, gato, pássaro ou até insetos, você pode usar o 只, tá? E nesse exemplo, 九只狗 significa 9 cachorros, 9 cães, tá? O próximo é 十厘米. 十厘米. O li, ele é o classificador grão. Aí fica muito mais fácil de você captar essa ideia, porque é um classificador que nós temos no português, tá? Então, o li é literalmente grão, tá? Então, 十厘米 seria 10 grãos de arroz, tá? Mi significa arroz, arroz cru. Depois o próximo é 三颗球. 三颗球. Tudo que é 颗 é um objeto ou comida em formato esférico. Por exemplo, uma bola, uma bala, maçã, laranja, melão, limão, sei lá. Tudo que você enxerga como sendo algo esférico, você pode usar ele com o 颗. Então, 三颗球, nesse caso em específico, significa 3 bolas. Depois, 四片树叶. 四片树叶. O 片 é um classificador só para folha de árvore, tá? Folha de árvore em geral, tá? E o 树叶 significa literalmente folha de árvore. Então, 四片树叶 significa 4 folhas de árvore, tá? Próximo é 五句话. 五句话. O ji é o contador de palavras ou frases, tá? E o hua significa literalmente palavras. Então, 五句话, 5 palavras. O próximo é 六条皮带. 六条皮带. 皮带 significa cinto, tá? Cinto de calça mesmo, tá? Não é o cinto de segurança de veículo, não, tá? É o cinto de calça mesmo. E o tiao são objetos ou formatos longos, que são, por exemplo, cinto, barbante, corda, mangueira, tudo isso você pode usar o tiao. Então, 六条皮带 significa 6 cintos de calça. O próximo é 八棵树. 八棵树. O K, então, é o classificador de plantas, tá? E o Shu é árvore, ou seja, 八棵树, 8 árvores. E o próximo é 一叠树, tá? Ó, é muito parecido, né? O de cima é Shu, ele é mais forte. Quando você fala Shu, significa árvore. Quando você fala Shu, significa livros, tá? Mas livro, Lin, você não falou lá em cima que é o pan? Sim, mas aqui você vai usar o tie como sendo o classificador bloco ou pilha. Então, quando você quer falar assim, uma pilha de livros, tá? Então, não é apenas um livro. Quando for um livro, você vai usar o pan, que você viu lá em cima. Nesse caso, quando você fala tie, significa um bloco, uma pilha de livros, né? Então, itieshu seria uma pilha de livros. Pode ser uma pilha de cartas, pilhas de boleto, pilha de prato, né, de louças para lavar. Então, quando você fala tie, você sempre imagina algo empilhado em cima do outro, tá legal?
O próximo é sanbao pingan. Sanbao pingan. Pingan literalmente significa biscoito, tá? E o pao, no caso, significa saco, sacola, tá? Ou pacote, né? Então, sanbao pingan seria 3 pacotes de biscoito. O próximo, eu escolhi essa palavrinha aqui. Ela é um pouquinho extensa, mas eu acredito que seja importante todo mundo saber, que é 卫生纸. 卫生纸 significa papel higiênico, né? Nunca se sabe quando que a gente vai precisar de um, então eu acho importantíssimo você saber essa palavra. Nesse caso, 4卷卫生纸 4卷卫生纸 o 卷 significa rolo, né? Literalmente rolo. Então também fica fácil de você captar essa ideia. 4卷卫生纸 4 rolos de papel higiênico. O próximo é 次, tá? 10次机会 10次机会 Quando você fala 次, significa a palavra vez, tá? Vez. E a palavra vez em chinês, ele é um classificador de contagem, tá? Então quando você fala 10次机会, o 机会 significa chance. Literalmente aqui significa 10 vezes chance, né? Então a gente não fala direto 10 chances, a gente fala 10 vezes chance. Então vou te dar 10 chances, vou te dar 10 vezes chance, tá? É assim que funciona em mandarim. O próximo é 六双鞋 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 significa 6 pares de sapato, tá? Então é um classificador par. Só que esse par, ele é obrigado, eles são coisas que é obrigado a ser par, tá? Que se vende, normalmente se vende o par dele. Então, por exemplo, um par de sapato, um par de luvas, um par de, sei lá, par de sapato, luvas, bom, de meias, né? Então, quando você fala shuang, né? Geralmente são coisas que vendem em par, tá? Legal. O próximo eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu separei 5 palavrinhas em destaque, eu deixei aqui, que eu acredito que são bastante usados aqui. E também eu gostaria de que você tomasse mais atenção nesses 5 aqui, pelo simples motivo de alguns deles serem mais flexíveis. Flexíveis como? De você poder usar ele para mais do que uma categoria, né? Então, os que eu falei até agora, a maioria deles, você pode usar eles apenas com uma categoria de objeto. Nesse caso aí, você vai ver que você pode usar alguns deles, né? Além de uma categoria, mais alguma outra categoria. Então, isso torna mais abrangente o uso dele. Então, logo facilita muito mais a sua vida. Bom, o primeiro é 一台电视 一台电视 tá? 电视 significa televisão, tá? TV. E o tai, você pode usar ele como para objetos eletrodomésticos, no caso. Então, TV, computador, ventilador, ar-condicionado, tudo que você imagina que é um eletrodoméstico, você pode usar o tai, tá? E, ao mesmo tempo, você pode usar ele também para o transporte. Então, por exemplo, carro, moto, ônibus, bicicleta, você pode estar utilizando o tai também, tá? Eu expliquei na lousa, né, um tempo atrás, que tem o liang também, né? O liang, ele pode ser usado também, assim como o tai. Entenda que são como se fosse as palavras que têm o mesmo significado, os chamados de sinônimo, né? Bom, o próximo é 2块饼, tá? O kuai significa pedaço, né? Literalmente pedaço de comida, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de comer um pedaço do bolo, né? Que a gente não come o bolo inteiro, né, de uma vez. A gente pede um pedaço, né? Então você pode falar kuai nesse caso.
E o quai também ele é muito usado, além de no sentido de pedaço, ele pode ser usado também como um classificador de contagem de dinheiro. Então esse em especial também é muito importante. Então, por exemplo, se você quer falar 10 reais, vai, 10 reais. Vamos para a lousa aqui. Que eu acho que isso é importante você saber. Então, presta atenção aqui na lousa. Então, 10 reais. Para você falar 10 reais em chinês, você vai falar assim, ó. Primeiro número, né? Claro, seguindo sempre essa regra. Então, o número shi, o classificador que você viu ali, que é kuai. E a palavra dinheiro em chinês é qian. Então, 10 kuai qian. 10 kuai qian significa 10, né? Ao pé da letra, então traduzindo seria 10, classificador dinheiro, 10 dinheiros, né? Eles falam assim, 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro. É assim que eles falam. Ah, mas como é que eu falo então a moeda real, né? Então a moeda real, ele pode ser literalmente real, tá? Como se fosse a leitura dele mesmo, ou papi, né? Papi pode ser também real, tá? Que seria literalmente moeda, pi é moeda, e o pá ali vem do Brasil, que é paxi. Então, paxi, paxi pi, seria tipo moeda brasileira, né? Então, você pode optar em falar um desses dois. Então, como é que eu vou falar 10 reais agora? Então, vou pegar esse papi ou real e colocar ele aqui no finalzinho. Então, 10 reais ficaria 10 kuai qian real ou 10 kuai qian papi. Tá legal? Se for outra moeda, você vai colocar outra moeda. Por exemplo, dólar, né? Então, dólar é meijin ou meiyuan. Então, 10 dólares seria 10 kuai qian meijin ou 10 kuai qian meiyuan, tá? O que pode estar acontecendo? Você pode, tá? Substituindo, ou melhor, abreviando, né? O qian, em vez de você falar a palavra dinheiro, você fala o nome da moeda, tá? Isso é possível. Então, por exemplo, 10 reais, né? Você pode falar 10 kuai real, 10 kuai papi. Ou 10 dólares, você pode falar 10 kuai meijin ou 10 kuai meiyuan, tá? E aí você pode, opcionalmente, tirar esse qian e colocar o nome da moeda no lugar dele, tá? Não tem problema nenhum você fazer isso. Então, voltando aqui para o slide, o kuai, então, você já sabe que é pedaço de alguma comida ou um contador de dinheiro. E o próximo, então, significa... Quer dizer, o próximo, então, a leitura é jiu bei cha. Jiu bei cha. O cha, né? O nome tá bem claro aí pra gente, que significa chá. E o pei é o classificador copo, tá? Literalmente significa copo, pei. E em chinês ele é um classificador. Então, jiu bei cha seria 9 copos de chá, tá? O próximo é qi wei lao shi. Qi wei lao shi. Lao shi significa professor, tá? E o wei, ele é usado para pessoas ou profissões, né? Um classificador para profissões. Então, professor, aluno, motorista, diretor, advogado, médico, sei lá. Tudo que é profissão você usa wei, tá? Então, nesse caso, qi wei lao shi significa 7 professores, tá? E por último é pa ge xue sheng. Pa ge xue sheng. Este daqui você pode usar ele para objetos, qualquer tipo objetos pequenos você pode estar usando ele, tá? Ele meio que não tem regra. E para pessoas, tá? Então você fala assim, putz, Lin, mas como é que então eu vou usar o de cima? Eu posso estar usando o ke, pa ge lao shi, tipo 8 professores, ou qi ge lao shi, 7 professores?
Poderia sim estar usando também, tá? O Wei, ele é classificador próprio para profissões, né? Para pessoas e profissões. Mas o que, ele é como se fosse um quebra-galho. E a boa notícia é que você pode considerar ele como sendo um classificador geral, tá? Classificador geral. O que é classificador geral? Vamos voltar para a lousa aqui. Então, classificador geral é um termo que a gente usa para facilitar a vida de quem está aprendendo mandarim, tá? Então, por exemplo, uma criança que nasce num país asiático onde a língua materna é o mandarim, os pais falam para ele, olha, filho ou filha, use o que é esse daí que você acabou de ver, para todos os objetos. Aí a criança, porque a criança ela não tem ainda essa experiência de conseguir categorizar os objetos através do formato deles, que é essa ideia de todos os classificadores, né? Então a criança ela não possui essa habilidade construída para fazer essa categorização desses formatos. Então eles acabam falando para a criança assim, olha, usa o que para tudo, né? Finge que eu não estou vendo, usa o que para tudo. E a criança usa o que para tudo. E aí conforme ela vai crescendo, aprendendo, ela vai começando aos poucos usar outros classificadores e os pais vão corrigindo ela para ela aprender a usar esses classificadores. Então você que está aprendendo mandarim comigo, é como se você fosse uma criança, né? Como se você fosse o mesmo nível, né? Na mesma etapa do início de você aprender essa língua. Então, não estou dizendo que é correto, não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que você pode usar o que para tudo, mas saiba que não é correto. Mas é melhor você usar um classificador errado do que você não usar nenhum classificador, tá? Então, vamos supor, quero falar 3 copos de chá, san pei cha, tá? Só que eu não lembro o pei, vamos supor, né? Eu não lembro, putz, eu quero falar 3 copos de chá, mas eu não lembro como é que fala o pei. E aí eu falo assim, putz, e se eu falar assim, san cha? Só isso, tipo 3 chás, né? No português daria super certo, mas no mandarim você fala assim, putz, eu vou arriscar, porque eu não sei como que fala o classificador pro chá. Isso pode acontecer da pessoa não te entender, a pessoa olhar para você e falar assim, putz, o que você está querendo me dizer que eu não estou conseguindo captar essa ideia? Mas você, ao lembrar do que é o classificador geral, informalmente falando, você fala assim, ó, sanke cha, a pessoa vai te ouvir e vai falar assim, tá errado. Você está falando uma coisa errada, mas eu te entendi. Então eu acho que é muito importante você entender isso no sentido de falar assim, putz, eu não consigo decorar todos os classificadores agora. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então use o que para tudo, né? Estou falando isso assim como eu falo, como os pais ensinam as crianças, e eu aprendi assim, né? Eu aprendi usando o que para tudo. Então use o que para tudo, mas saiba, em plena consciência, de que não é a forma correta de usar. Tá? Estou falando de novo que o que para tudo é um uso errado, mas o importante é que você consegue passar a sua ideia, o que você quer dizer e transmitir essa ideia para uma pessoa que está ouvindo você falar. Tá? Então é melhor você usar o que é o errado e a pessoa te entender, do que você não falar nenhum classificador porque você não lembra qual classificador usar e a pessoa não te entender. Então fica a dica aí pra você aí desse que. E por que eu deixei ele pro final? Porque se eu tivesse falado ele lá no comecinho, eu duvido que você teria assistido até o final e ter dado importância para todos esses classificadores. Por isso que eu deixei no finalzinho, porque senão você já viu, né? As pessoas, o ser humano é muito preguiçosinho. Então, se esse aqui é o geral, não quero mais saber dos outros, né? Então, é isso aí.